Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma das maiores dificuldades nos relacionamentos, que é a comunicação. Quem aí já não sentiu a frustração e a confusão mental que traz quando a gente tenta falar algo para a pessoa que a gente ama, não se entende, gera mais um problema naquele problema inicial que a gente estava tentando resolver e aí fica um caos. Ou mesmo coisas muito simples de falha de comunicação, né? De ruídos na comunicação. A gente esqueceu de dizer algo importante, a outra pessoa estava lá daqui a pouco. Ou esses dias eu passei por uma situação que foi engraçada, mas que foi um problema de comunicação também. Eu fui visitar uma amiga, achei que ela estava num lugar, ela estava no outro, tive que ficar ali andando de carro mais um tempo até que eu consegui chegar no lugar certo, porque a gente se expressou ali, conversou na pressa, enfim, e ruídos que acontecem, né? Alguns são mais suaves e a gente consegue contornar melhor, outros podem realmente machucar tanto a relação que coloque tudo a perder. Então hoje eu vou responder algumas perguntas que me mandaram numa caixinha que eu pedi lá no Instagram sobre dificuldades na comunicação nos relacionamentos. Se tu não conhece meu perfil no Instagram, é Ana C. Streit, aproveita para me acompanhar por lá. São conteúdos diários, tem muita caixinha de pergunta, tem bastante conexão daqui do YouTube para lá, então fica o convite para que tu possa conhecer. E se tu é novo por aqui, seja muito bem-vinda, eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e aqui no canal eu falo sobre comunicação, sobre conexões saudáveis, sobre psicologia e comportamento. Já aproveita para deixar o teu like nesse vídeo e se inscrever se tu ainda não for inscrito. Então eu já vou começar aqui com as perguntas. Ana, o que você acha sobre um término por WhatsApp, sem ser pessoalmente? Olha, primeiro, né, um término não precisa ser um acordo, né? Um término pode ser uma decisão de uma pessoa que a outra só vai restar aceitar, não tem nem o que a pessoa não aceitar. Um término pode ser sim uma decisão unilateral. E a forma de comunicar, às vezes, a forma, o lugar que vai ser comunicado, muitas vezes é só a gota d'água em meio de algo que já não tá legal. Então, o que eu penso da comunicação? Não existe uma regra máxima, né? Não existe um livro de regras pra gente seguir na comunicação e nem na vida. Mas às vezes o término por mensagem é a única forma possível, dependendo da dificuldade que a pessoa está tendo de terminar, dependendo das habilidades que a pessoa tem na comunicação, ou mesmo às vezes é a forma que a pessoa consegue de organizar suas ideias, de organizar o seu pensamento. Claro, o que seria uma coisa mais cuidadosa é poder organizar a forma que tu vai terminar, pensar nas palavras, ter uma conversa madura com a pessoa, mas assim, nem sempre o ideal é o real, nem sempre é possível. Então, se tu vai terminar por mensagem ou se terminaram contigo por mensagem, bom, é a vida sendo a vida, né? O que importa, na minha opinião, é poder lidar de uma forma madura com aquilo ali, sem utopias e pensando que às vezes é tudo o que tinha para acontecer naquele momento. Então eu não condeno o término por mensagem, eu acho que assim, me colocando no lugar de quem foi terminado por mensagem, primeiro que ser terminado, né, a pessoa terminou contigo já é ruim por si só. Então é uma situação ali constrangedora de ambos os lados. Me conta aí nos comentários o que tu pensa de alguém que termina por mensagem. E pontuando aqui, eu entendo que o mais importante num término é ter respeito, é ter clareza e firmeza. Então eu vou terminar com a outra pessoa, eu entendo que é minha responsabilidade poder fazer isso de um jeito cordial, de um jeito educado e de um jeito firme. Mesmo que seja por mensagem ou mesmo que seja ali rápido, né, uma coisa assim mais curta, olha fulano, eu não vejo mais sentido no nosso relacionamento, não tô mais feliz, te agradeço pelos anos que a gente viveu, mas quero terminar. E ponto final e termino e dali pra frente tá terminado. Eu acho que isso é mais maduro do que às vezes tentar conversar pessoalmente e ficarem brigando, ou um término que termina e não é claro e aí um entendeu que terminou, o outro não entendeu que terminou, ou ficarem assim numa coisa muito prolongada, muito difícil. Às vezes é melhor ser efetivo, comunicar, mesmo que isso aí seja por mensagem. Então eu não condeno o término por mensagem, não julgo, acho que às vezes é a única forma que dá. E mesmo assim, a pessoa foi fria no término, foi inconsequente, foi insensível, terminou contigo por mensagem, nossa, eu acho assim, é uma forma da gente conhecer a pessoa. Então ela agiu daquele jeito, não é a mensagem
que mostra isso. Às vezes é a conduta da pessoa em diferentes situações que mostra. E às vezes a gente tá ali mais iludida, mais pensando, né, num mundinho cor-de-rosa, e aí não enxerga a pessoa de fato que tá ali. Às vezes é como a pessoa sai da nossa vida que a gente vai enxergar quem de fato ela é. Porque o outro sempre entende diferente do que eu falei. Bom, primeiro que a gente tem que ver quem é o outro, se essa é uma situação que só acontece com uma pessoa, então aquela pessoa sempre está entendendo errado, ou se isso é algo que acontece com mais pessoas. Se é algo que acontece com mais pessoas, a gente precisa avaliar aqui, a tua comunicação é clara? A tua comunicação está alinhando o tom de voz com o conteúdo? Porque às vezes a gente está comunicando algo sério, fazendo gracinha, e aí a gente está dando uma dupla mensagem. Ou a gente está comunicando de um jeito atrapalhado, a gente está assim, falando o nosso pensamento de uma forma desorganizada. Isso também dificulta a clareza, né? Então, o que eu te diria, se tu tá vivendo esse problema, as pessoas não estão entendendo o que tu fala, isso é um problema sério de comunicação, porque afinal a comunicação não está sendo bem sucedida, né? Eu te diria para avaliar, para começar a te ouvir, para começar a passar um pente fino na tua comunicação, rever áudios, rever a forma que tu escreve, perguntar para as pessoas o que elas estão entendendo, pedir feedbacks depois do que tu expressou. Então, por exemplo, assim, tu te certificou de como tu tá falando, tu tornou mais claro, mais direto, porque tem pessoas também que começam a falar de uma coisa, colocam uma outra coisa no meio, uma terceira coisa, e se embananam, e estão falando de vários assuntos ao mesmo tempo, então é difícil, a nossa atenção ela tá mais prejudicada atualmente, né, com essa função de redes sociais e imediatismo. Então, certifica que tu tá comunicando de forma clara, organiza o teu pensamento, comunica mais certeira, né, sem explicar muito, sem muitos rodeios, vai mais no ponto do que tu precisa falar, uma comunicação efetiva. Até a gente tem um vídeo aqui no canal sobre comunicação efetiva para que isso possa ficar mais claro. Talvez aí tenha algumas habilidades que tu possa desenvolver ou aprimorar, né, colocar mesmo na tua comunicação. E uma coisa que ajuda muito, que pode até ser um hábito, eu tenho como hábito, que é pedir feedbacks. Então a gente pode ter algumas frases no final da nossa fala que nos ajudam, ou no final de uma conversa importante, que é: fulano, me diz o que tu entendeu sobre o que eu acabei de falar. Me diz o que fica pra ti disso que eu disse. O que tu entendeu do que eu falei? Como chegou em ti? Me ajuda a entender como chegou em ti, me ajuda a entender o que ficou da minha comunicação para ti. E aí a pessoa responde e a gente lapida, a gente corrige, a gente vai lapidando, mas não adianta, a gente precisa se ouvir, porque sem se ouvir, a gente fica ignorantes com relação a como a gente está comunicando. E a gente precisa se ouvir, a gente pode se ouvir enquanto está falando mesmo, prestando atenção ali, sem supor que a gente está falando muito bem, é preciso humildade aqui, né? Realmente a gente precisa avaliar a qualidade disso. É importante a gente pedir feedback, é importante a gente verificar. Então, às vezes o vídeo ajuda, às vezes ouvir o WhatsApp ajuda, ler o que a gente escreve ajuda, e também ter exemplos, né, de pessoas que tenham falas mais claras para que a gente possa ir aperfeiçoando e melhorando a nossa comunicação. E se for algo assim, a pessoa é o João, vai conversar com o João sempre entende como ele quer. Não interessa se tu falou banana, o João entendeu maçã. Talvez aí a gente precise considerar um problema de manipulação ou um problema de invalidação, ou realmente o João não ouve, o João não escuta, né? O João tá só preocupado em projetar em ti aquilo que tá no mundinho dele, no que ele quer colocar, realmente colocar palavras na tua boca. Daí é uma questão mais problemática do relacionamento. Às vezes tu tá ali só sendo vamos dizer assim, um marionete do que a pessoa tá querendo colocar. Então a gente precisa ver se é algo geral ou se é algo ali mesmo de uma relação ou outra específica. Existe alguma forma de avaliar a comunicação sendo eficiente ou não? Com certeza. Como que a gente avalia a eficiência na comunicação? Primeiro, tu tem sucesso na tua comunicação,
Então aqui o sucesso a gente vai avaliar com o objetivo, né? Quando a gente vai comunicar algo, é importante a gente ter claro o objetivo daquilo que a gente vai comunicar. Então eu vou mandar uma mensagem para um cliente meu, um paciente. O que eu quero com essa mensagem? Eu quero que a pessoa venha na sessão. Então, qual que é? Ou eu quero convidar as pessoas para o aniversário X, um evento X. Esse é o objetivo. Então, como que eu avalio se a comunicação foi eficiente? Se chegou na outra pessoa com clareza e com menos custo, com menos trabalho possível, sem gerar outros problemas. Então, a gente consegue comunicar de forma clara e a gente atinge o objetivo daquela comunicação. A gente entende primeiro qual que é o objetivo, né? A gente não fala as coisas aleatoriamente, a gente deixa claro o nosso objetivo. Olha, hoje, fulano, eu preciso que tu chegue no horário, porque se tu chegar atrasado, a gente vai perder a reserva no restaurante. Então, essa é a comunicação ali efetiva. Eu deixo claro por que eu quero, o que eu quero com aquela mensagem, né? Aquela coisa que eu tô comunicando. Essa aqui eu acho o máximo, gente, sempre aparece no Instagram. Como abordar o tema quero algo sério com alguém que você está saindo? Uma ou duas vezes só. Aqui, a comunicação do quero algo sério, ela precisa também estar nos comportamentos. Então, a gente tem uma comunicação não verbal bastante importante, que é a questão de como tu lida com querer algo sério, né? E aqui tem algumas coisas que são muito pessoais, mas que vão filtrando. Então, uma das coisas é assim, a tua postura precisa ser a postura de quem quer algo sério, não a postura de quem quer algo casual. Isso, claro, tem algumas coisas que vão dizer, algumas coisas que vão apontar, né, isso de querer algo sério, mas, por exemplo, se a pessoa só te chama para saídas mais casuais, te chama na madrugada, te chama de um jeito assim mais inconsequente, ela já tá mostrando que ela quer algo casual. Então, tu não pode ir sem, assim, numa utopia de que, ela vai mudar de ideia e vai querer algo sério contigo. Então, qual que é a postura da outra pessoa, qual que é a tua postura, porque isso é a comunicação não verbal que tu vai precisar avaliar. E chegou no momento, então, que tu quer comunicar, que tu quer algo sério com essa pessoa. Não precisa esperar, não tem um X de encontros para tu esperar. Às vezes, antes de ter um encontro, tu já pode comunicar isso. Comunicar o teu desejo de querer algo sério, de querer um relacionamento sério. E claro, aqui vai muito de uma decisão pessoal. Tem pessoas que querem sair casualmente e também querem algo sério. Tu precisa ter isso claro, porque tem pessoas que às vezes se cansam tanto de sair casualmente que elas só querem algo sério. E isso tu já pode comunicar desde o início. O que vai acontecer? Qual que é o risco, né? Que a comunicação, ela vai sempre trazer uma consequência ali para nós, a comunicação efetiva. Qual que é o risco? Tu comunicar e a pessoa não tá em sintonia contigo. Mas também tem o benefício de tu já saber, vocês dois estarem na mesma página, ou vocês duas estarem na mesma página. Então, não existe uma forma perfeita de comunicar, mas o importante é que tu possa comunicar com as tuas palavras, do teu jeito. Olha, eu estou em busca de um relacionamento mais sério, ou eu quero namorar, eu estou a fim de namorar. É isso que tu também quer? Eu não quero sair por sair, eu não quero sair para curtir, eu não quero só sair por uma noite. Eu quero algo mais sério, eu tenho essa intenção. É o que tu quer para esse momento também? E às vezes, se a pessoa for honesta contigo, ela vai te dizer, né? Se ela não for honesta, tu vai ter que correr o risco de deixar rolar por mais um tempo e ver, aí tu vai sempre precisar avaliar os comportamentos não verbais da pessoa. Que é isso, a pessoa não mantém uma seriedade de condutas contigo, né? Não tem uma constância. Ela se comporta como alguém que quer algo casual. Então, precisa dar peso a esses comportamentos. Bom, essa aqui não sei se tu vai conseguir ver a tempo, tá? Mas vou te responder, espero que ajude. Já tentei, fiz terapia, ele não quer. A mãe dele morreu recentemente, mas eu quero terminar. Como comunicar? Parece que ele não percebe que acabou, pois os pais dele levaram a vida toda um relacionamento falido. É normal para ele. Então vou dar uma sugestão de como eu terminaria. Fulano, eu tenho algo difícil para compartilhar contigo, mas quero que tu saiba que eu ponderei muito
e cheguei à decisão que eu quero que a gente termine o nosso relacionamento. Para mim é uma decisão que não tem mais volta. Eu sinto que eu já tentei, que a gente já tentou algumas coisas, eu até já fiz terapia, mas para mim o nosso relacionamento acabou. Eu quero te agradecer por todos esses anos, quero dizer que eu continuo tendo bastante carinho pela tua pessoa, te desejo toda a felicidade do mundo, mas daqui pra frente eu quero que a gente possa seguir caminhos separados. E complementa aí com o que tu quiser, mas o importante é deixar claro que é o ponto final. Nossa, tem muitas aqui boas, mas como tudo que é bom dura pouco, eu vou escolher uma pra gente fechar. Fui sincera com o amigo sobre não querer mais ser amiga dele, porque estava tendo outra intenção com ele. Ele me pediu um tempo e já tem 4 dias e não tenho notícias. O que devo fazer? Bom, não vou entrar no que tu deve fazer, porque quem sou eu na fila do pão para te dizer o que tu deve ou não fazer, tá? A vida é tua. Porém, talvez esse seja um grande exemplo aqui de uma comunicação que não foi clara, porque tu comunicou o que tu não queria, e a gente faz muito isso. Então, eu não quero tal coisa, tá? Mas o que vai no lugar? Porque não existe um não comportamento, existe só os comportamentos, né? Então, quando a gente comunica algo que a gente não quer, isso também para quem educa crianças, por exemplo, pais aí, né? Quando a gente diz o que não quer, a criança também não sabe como se comportar e o que é esperado ou como ela pode, né, agir. Então, tu disse que tu não queria mais ser amiga dele, talvez ele tenha entendido que tu não queria mais nada com ele, né? Então, talvez o ponto tenha sido mesmo na tua comunicação aí, o espaço que tu pediu ou mesmo um rompimento de relação que tu deu a entender que queria e que ele interpretou como um afastamento, quando na verdade tu poderia ter comunicado o teu interesse nele, ou que tu gostaria de ser mais que uma amiga, ou deixar claro que tu estava tendo ali alguns sentimentos de atração por ele ou algo nesse sentido, para também, né, que é uma comunicação daí corajosa, assertiva, que poderia ter feito de várias formas, assim, não só uma coisa assim mais seca, poderia ter usado a comunicação não verbal também para comunicar isso, mas que talvez ele tenha interpretado aí como tu querendo um afastamento, e claro, de muitas outras interpretações que ele pode ter tido, né? A gente tem um fragmento muito mínimo dessa situação de vocês, mas eu escolhi essa justamente para sinalizar a importância da gente ter uma comunicação efetiva e da gente se responsabilizar pela forma que a gente se comunica e pelo conteúdo também da nossa mensagem, para evitar maus entendidos, para que tu pudesse ter certeza, olha, eu me declarei para ele, eu fui clara, eu mostrei para ele que eu tava afim dele e aí ele sumiu por 4 dias. Bom, então ele não quer nem ser teu amigo e nem quer algo a mais contigo, não quer um envolvimento amoroso contigo ou um envolvimento casual contigo. Aí tu teria mais essa certeza. E claro, né, a comunicação não verbal, ela também é muito importante. Então, às vezes, se comunicar através de sinais, através de alguma coisa ali mais sutil também é importante, e aí cabe o outro ter inteligência, ter um refino de interpretar esses sinais como a gente está querendo emitir. Mas aí a gente vai também contar com o refino da interpretação e da sensibilidade do outro. Mas também é nossa responsabilidade de deixar claro o que a gente quer para uma determinada situação ou com alguma relação ou pessoa da nossa vida. Se tu ficou até o final desse vídeo, eu imagino que aprender sobre comunicação nos relacionamentos seja uma pauta para ti. Então eu te convido a conhecer o Clube Palavras que Conectam, um portal de conteúdo com muitas estratégias para aplicar hoje mesmo nos teus relacionamentos e ter uma melhora na comunicação em diferentes níveis dela. Muito obrigada pela companhia aqui nesse vídeo, um beijão e até o próximo!